Olá, bibelôs, tudo bem? Estamos aqui para mais um Toca Toca Errado, que é o programa do Cabine 909, onde a gente vai ali em busca de extrair aquela água de chuca da carreira de grandes artistas da música mundial. Hoje a gente escolheu falar sobre um disco de um artista que infelizmente nos deixou no ano passado, uma das principais vozes da história do rock, o Chris Cornell. Em 2009, o Chris Cornell lançou um disco chamado Scream, que está aparecendo aqui do lado. A capa muito bacana, inclusive, né? Você olha e você pensa, nossa, que disco roqueiro. O cara tá quebrando uma guitarra e tal. Mas, na verdade, ele tá quebrando a guitarra na capa do disco porque o disco quase não tem guitarra. Chris Cornell sempre, na sua trajetória musical, foi um cara inquieto, né? Ele saiu do Soundgarden e foi para a carreira solo, né? O primeiro disco solo dele, o Euphoria Morning, que está aparecendo aqui do lado também, é um disco fantástico, na minha opinião, mas que não tem nada a ver com o que ele fez no Soundgarden e também não tem a ver com o que ele fez depois, né? E aí, depois da aventura dele com o Audioslave, né? E toda aquela atenção midiática que eles tiveram, o Chris Cornell quis sair e fazer coisas de novo totalmente diferentes, né? Em 2009 ele lançou Scream e para isso, para dar uma repaginada em todo o som dele, ele convidou ninguém menos do que o produtor Timbaland para produzir esse trampo. O Timbaland é conhecido sobretudo por produzir o Justin Timberlake, né? E artistas semelhantes, né? É um cara do batidão, é um cara do pop. E o Chris Cornell estava em busca disso, né? Eles trabalharam 6 meses na composição do álbum. O álbum tem 13 faixas oficialmente e uma escondida, né? Das 13 faixas, assim, é muito difícil escutar o disco inteiro. Essa é uma garantia assim, que a gente pode te dar, porque ele foi concebido para ser um disco conceitual, não tem pausa, é tudo emendado, uma música na outra, né? E assim, cansa muito, cara, cansa muito, porque é aquele som festivo e dá pra imaginar uma banca de parça atrás do Chris Cornell, ele cantando e os parça lá, agitando de bombeta, aquela bombeta mal encaixada na cabeça e dando uns gritinhos, ei, uou, tal. E assim, é chocante pra quem conhecia já a carreira do Chris Cornell, né? Então, eu particularmente não conheço um ser vivo no planeta que acha esse disco bom. O disco ele tem essa unidade de ruindade, mas tem ali faixas que se destacam por ser menos piores ou muito piores, né? As piores faixas do disco são a Time, que é a segunda faixa do disco, uma chamada Sweet Revenge e outra chamada Ground Zero, que foi um dos 5 singles que o disco teve, né? Então, um disco ruim como esse, com 5 singles, é um esforço muito grande para fazer acontecer, né? O disco não vendeu bem, foi muito mal criticado, né? Inclusive até o Trent Reznor, né, do Nine Inch Nails, tweetou na época que ele sentiu vergonha alheia por ouvir o disco, né? Então, pro cara falar isso de um colega é porque o negócio é grave. Um tempo depois, o Chris Cornell voltou para o Soundgarden, e o Soundgarden excursionou junto com o Nine Inch Nails, e aí o Trent Reznor mandou lá desculpas formais para ele, para esse trabalho poder acontecer. De todo modo, uma coisa que eu posso dizer é assim, o disco ele parece uma música só durante 7 músicas, né? E na 7ª música, que se chama Take Me Alive, aparece quem? O supracitado Justin Timberlake, né? Ele faz backing vocals nessa faixa. E aí, depois disso, tem uma quebra, né? Tem uma música chamada Long Gone, que, assim, se dá pra dizer que tem uma que é legal, é essa, né? Essa música, inclusive, foi retrabalhada por um outro produtor depois, com arranjos de rock e tal, né? Num claro sinal de que o próprio Chris Cornell se arrependeu um pouco do que ele fez nesse Scream, né? Então, assim, fazendo um trocadilho aí, né? O Scream é você gritar de desespero escutando esse negócio. Em alguns mercados, o disco ainda saiu com mais 4 faixas bônus, como se não fosse suficiente a tortura das outras 13/14, que totalizam 1 hora
dessa coisa terrível que é esse disco. E hoje, diferente dos outros episódios, eu quero propor um desafio para você que está escutando aqui e assistindo o Toca Toca Errado. Eu quero que ou você ou alguém que você conheça que seja capaz de defender algum aspecto desse disco, vem aqui nos comentários aqui embaixo, dá uma palavrinha com a gente, porque assim, eu tentei muito, eu e todos os meus colegas, inclusive o diretor, o Zafa, que gosta de tossir durante os nossos episódios, e ninguém aqui consegue fazer um exercício de empatia e dizer, não, pô, foi válido o esforço. Então eu estou fazendo esse desafio, tentar achar alguém que ache que vale a pena ouvir o Scream do Chris Cornell. Que Deus o tenha. Saudades. Um beijo para vocês. Obrigado.